Olá, operadores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para trazer minha opinião geral sobre a terceira temporada de Downton Abbey, que foi exibida em 2012. Bom, essa terceira temporada de Downton Abbey eu comecei de uma forma assim meio indiferente, digamos assim. Porque a segunda temporada ela foi incrível porque a série abordou a Primeira Guerra Mundial, né? Como que aquela família aristocrata e todos os funcionários e o pessoal da vila ali, eu não lembro do nome, eu não lembro do nome do lugar onde a série se passa, mas enfim. Como o pessoal ali, né, foi afetado pela guerra, não apenas os soldados durante a guerra, né? E a temporada abordou isso de uma forma brilhante. Aí nessa temporada, aparentemente não havia nenhum acontecimento histórico assim para ser abordado, né, para ver pela perspectiva dessa família. Porém, eu estava muito enganado e essa temporada me surpreendeu muito, me agradou bastante, me surpreendeu positivamente, né? Então eu trouxe aqui o vídeo para trazer aqui os pontos que eu tenho para falar sobre a série. Já adianto que é uma das melhores séries que eu vi esse ano também, é uma das melhores temporadas que eu vi esse ano. Praticamente não tem defeito, né, nessa temporada. No finalzinho eu vou comentar um negócio que eu achei que poderia ser um pouco melhor, mas não tá longe de atrapalhar a experiência de assistir essa temporada. Bom, para começar eu tenho que falar do elenco, né? O elenco nessa temporada, assim, isso já é de costume falar para quem conhece Dalton Webb, sabe que não é surpresa elogiar o elenco, né? Porque o elenco da série inteira, desde o pessoal da família até o pessoal dos empregados, até os mais coadjuvantes, sempre são bons. Sempre são bons. Cara, eu acho que dá pra contar no dedo se tiver algum ator ou atriz na série que não atua bem. Porque, sério, o pessoal é dedicadíssimo. O pessoal atores britânicos, né? Europeus em geral, mas britânicos também, eles têm muito essa questão do teatro, de começar pelo teatro, assim como no Brasil. Então é difícil você ver um ator, atriz britânico assim que não atue bem, né? Então, Dalton Webb é incrível, todos os atores ali, eles entregam a atuação que eles têm que entregar, que o personagem exige, né? E acaba tendo mais uma temporada aí que não nos decepciona na questão do elenco, né? Uma característica forte dessa temporada que me agradou bastante foi a questão das mini-tramas. Porque assim, bom, pra mim Dalton Webb nada mais é que uma novela de época no estilo Globo, só que britânica. Porque é literalmente isso, tipo, é uma coisa muito extremamente realista, né, que mostra como era uma família aristocrata na época lá, agora dos anos 20, né? E a gente tem vários dramas acontecendo ali, de vários ângulos diferentes. Ao mesmo tempo tem uma coisa acontecendo entre a família principal, aí tem uma coisa acontecendo entre os empregados, umas três coisas acontecendo entre os empregados ao mesmo tempo. Aí tem alguém lá da vila que está passando por algum perrengue também e vai mostrando. E é tudo mostrado assim de uma maneira muito interessante. E são mini tramas, né? Porque eu vou entrar em detalhes sobre cada uma das tramas aqui da temporada, mas são mini tramas, assim, mini dramas mesmo que vão acontecendo ali dentro da temporada e nunca de uma forma organizada, separada. Primeiro acontece aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Sempre tudo misturado, mas de uma maneira muito coerente, de uma maneira muito fácil de acompanhar. Porque numa série que tem 500 personagens, você entra pensando, meu Deus, eu não vou lembrar o nome de nem cinco. E quando você termina, você lembra não só do nome, mas das histórias de cada um deles. Então, assim, isso prova como a direção, como o roteiro da série conseguem ser hábeis, né? Porque mesmo com tantos personagens, eles fazem de um jeito que a gente consiga compreender tudo sem ficar complexo, né? Então, começando pela trama, talvez a trama mais importante é a trama ali do Sir Robert, né? O Robert Crawley Grantham, o Lord Grantham, né? Que basicamente ele passou uma crise depois da Primeira Guerra e porque ele investiu o dinheiro da esposa lá pra na guerra, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E aí a propriedade de Dalton ali tá correndo risco de ir à falência. Aí junta ele, o Jean, o Matthew e o outro Jean, o Branson, para tentar, na verdade o Matthew e o Branson tentam colocar umas ideias inovadoras, revolucionárias na cabeça do Robert, que tem uma cabeça assim administrativa mais conservadora, né? Para tentar salvar Dalton. Essa é meio que a trama que segue a temporada inteira. Ela é mais ou menos resolvida ali no meio da temporada, só que ela segue sendo mencionada até o final. E é muito legal a gente ver uma coisa que o roteiro sempre faz bem nessa série é nunca perpetuar um personagem, sabe? Não, esse personagem aqui, ele vai ser bonzinho do começo ao fim. E também nunca endemonizar algum personagem. Esse personagem aqui vai ser ruim do começo ao fim. Os personagens são muito humanos. Tem muitos momentos que todos eles. Tem muitos momentos em que o personagem A
é bonzinho, o personagem B é malvado e depois troca. Então isso é uma coisa muito bem feita. E eu digo isso porque nessa temporada a gente viu uma camada assim do Robert que é uma coisa assim, ele não chega a ser exatamente um vilão, mas ele tem uma mentalidade mais conservadora para lidar com os negócios dele, para lidar com o Dalton. Então, quando ele recebe as ideias do Matthew e do Branson, que são uma coisa assim mais inovadora, uma coisa mais contemporânea, ele leva muito tempo para aceitar tudo isso e tem todo aquele drama. Então, foi uma parte assim muito interessante, né, de acompanhar o Branson e o Matthew foram muito afrontosos, né, foram muito determinados nas ideias deles. E claro, as ideias deles acabam salvando o Dalton no final das contas. Então, foi muito legal de acompanhar esse aspecto da trama. Tudo bem que é um aspecto um pouco mais burocrático, tem um pouco mais a ver com negócio, empreendedorismo, mas é legal de acompanhar do mesmo jeito. E é numa dose boa que não deixa o assunto chato de acompanhar também, né? Se a gente fala do Robert, que é o Lord Grantham, tem que falar da senhora da Cora também, né? A senhora é Crowley o nome dela? Não. Condessa Grantham, alguma coisa assim. Enfim, a Cora, ela não teve tanta relevância, ela não participa tanto das tramas da temporada. A única coisa que dá para comentar sobre ela na temporada é depois que, bom, vou dar spoiler aqui sobre falecimentos da temporada. Depois que a filha deles morre, né, a Sibyl, ela se distancia um pouco do marido ali dentro da casa. Porque, bom, basicamente resumindo que a Sibyl ela estava grávida e na noite do parto ela tem uma doença que acho que é eclâmpsia é o nome, se eu não me engano. E aí o médico da família, o Dr. Clarkson, ele conhecia a Sibyl desde criança e ele já estava identificando aquela doença. Ele avisou eles que ela precisaria passar por um tal procedimento para ser salva. E outro médico que foi contratado em cima da hora pelo Robert disse que não, que ela estava bem, que ela iria aguentar o parto. A criança nasce e ela acaba falecendo. Então, na cabeça da Cora, e bom, ela estava meio certa, o Robert, que aceitou a ideia do médico novo e não do Clarkson, acabou tendo uma certa responsabilidade pela morte da Sibyl. Isso fez com que ela ficasse um pouco afastada dele por um tempo ali na temporada. E foi muito legal ver essa dinâmica dela, né? Essa dinâmica do casal, né? A gente voltar a ver os dois como um casal ali, tendo as suas divergências, tendo seus momentos de discordância, ele tendo que lidar com isso, né? E daí também já entra a mãe do Robert, que é a Lady Violet, né? A Condessa, né? Que ela, como sempre, sendo extremamente maquiavélica em todo plano ali que ela, todo personagem ali que entra na série, ela percebe que ela quer mudar alguma coisa, ela arma um plano todo metódico para manipular os acontecimentos e tudo e conseguir o que ela quer, e ela sempre consegue. Nessa temporada, ela aparece com um ar assim mais benevolente, sabe? Eu lembro que nas duas primeiras temporadas, ela nunca foi exatamente uma vilã, né? Quase ninguém é 100% vilão nessa série, mas ela fazia umas coisas um pouco mais duvidosas, né? Tipo, ela era um pouco mais fria. Nessa temporada ela tá mais sociável. Então, mas mesmo assim ela não deixa de ser maquiavélica. Ela foi com a relação do Robert com a Cora, né? Ela meio que forçou o Clarkson lá a mentir para que os dois voltassem a se falar. E depois também com relação a Ethel, a ex-empregada dos Dalton, né? A Ethel, ela... Já vou explicar também a situação da Ethel, né? O que acontece é que a Ethel, ela era empregada dos Dalton, daí ela... Acontece alguma coisa lá na segunda temporada que eu já não lembro mais. Eu sei que ela tem um filho e ela acaba saindo de Dalton. E nessa temporada, ela tá morando sozinha com o filho, que é uma criancinha pequena ainda, sei lá, uns 4 anos por aí. E daí ela acaba virando garota de programa para ganhar dinheiro. E isso lá na época, num vilarejo daquele, era um escândalo, né? E a senhora Crowley, que é a Isobel Crowley, que é prima do pessoal lá de Dalton Webb, ela resolve ajudar a Ethel. Ela acolhe a Ethel em casa para trabalhar para ela como empregada, né, como governanta ali. E a Ethel fica super feliz, só que a Violet, que ela é a condessa ali, etc., ela percebe que o povo está falando mal da família deles por eles terem, através da Isobel, aceitado a Ethel, e aí ela arranja todo um plano para conseguir uma casa bem longe dali de Dalton Webb para a Ethel trabalhar. E aí tudo bem, ela acaba até achando uma solução mais feliz para Ethel, né? Porque a Ethel acaba indo trabalhar justamente na casa em que para onde o filho dela foi, né? Para onde adotaram o filho dela, na casa dos avós do filho, basicamente. Então, final feliz para Ethel, mas foi tudo manipulação da Violet ali. Então, comentei aqui já dois pontos, né? O maquiavelismo da Violet e essa parte também da Ethel que mostrou
serviu para mostrar como que aquela sociedade ali de 1920, inglesa, pensava sobre mulheres que acabavam não tendo uma opção senão ganhar o dinheiro de formas não convencionais para aquela época, né? E isso a gente serviu para ver tanto com personagens mais NPC, assim, coadjuvantes da série, quanto com personagens como a Violet, o Robert, o que eles achavam, né, desses assuntos. E em Dalton Web isso é sempre bom, porque quando tem uma pauta social sendo tratada na série, como por exemplo homossexualidade, prostituição, o voto da mulher, mulher escrever no jornal, mulher dirigir, tudo isso a gente sempre vê o pessoal da alta sociedade, que nem o pessoal da família Grantham, da família Crowley, sei lá, né? O pessoal de Dalton Web, da família ali, discutindo isso do ponto de vista deles, e a gente também vê o pessoal dos empregados, que são mais pobres, etc., discutindo isso do ponto de vista deles. Então isso foi muito interessante. Isso é sempre legal, né? Quando o Dalton Web traz isso. Outro ponto, outro ponto que eu gostei da série foi uns casais mais legais da série, que são a Mary e o Matthew, né? Que durante a temporada inteira eles também tiveram suas divergências por conta da relação da história do Robert com o dinheiro de Dalton, porque basicamente, por conta de umas coisas que acontecem lá na primeira temporada, se eu não me engano, o Matthew ele acaba herdando uma dinheiraça, né, uma grana gigante de um cara lá, e com esse dinheiro ele poderia salvar Dalton, né? Só que por algumas questões de honra, de consciência dele, ele reluta um pouco para aceitar esse dinheiro. E enquanto ele não aceita esse dinheiro, a Mary fica pé da vida com ele, etc, porque ele não quer ajudar a família, blá blá blá. Então teve esse drama na temporada. E também no final ali da temporada, né, que eles ficam desesperados para ter um filho, né, para ser o herdeiro do Matthew. E o Matthew, por conta de um acidente que ele sofreu durante a guerra, ele estava com dificuldades para ter filho com a Mary, se é que me entendem. Até que no final da temporada eles conseguem ter um filho. Mas aí enfim. Enfim, só sei que eu gostei também dessa dinâmica dos dois, né? Apesar das divergências, eles continuaram um casal apaixonado um pelo outro, então isso foi muito interessante de acompanhar até o final da temporada. Falando das filhas do Robert com a Cora, falei da Mary, falei da Sybil, e agora a Edith. A Edith, assim como a Sybil, sempre foi revolucionária, uma mulher pra frente, até, eu acho que assim, a Mary, a Sybil e a Edith, nesse nível, assim, são sempre revolucionários, sabe? Sempre pensam diferentes, assim, diferente, na verdade, enfim. E a Edith, ela quer aprender a dirigir nessa temporada, ela quer escrever para jornal nessa temporada. Só que essa menina sofreu nessa temporada, viu? Pelo amor de Deus. Primeiro, ela estava apaixonada pelo Sir Anthony, que já era um cara mais velho que ela, então a gente já teve esse debate também na série dele ser mais velho que ela, né? E só que acontece que chega na hora do casamento e ele abandona ela no altar, justamente com desculpa de que pela idade ela não ia querer ficar com ele pro resto da vida, etc. E aí tem todo aquele drama dela sofrendo por ter sido abandonada. E depois, mais pro final da temporada, ela é oferecida a um trabalho de escritora num jornal, de jornalista, né? Em Londres, e lá ela conhece o dono do jornal, que eu não vou lembrar o nome agora, mas acontece que ele tem uma mulher que está num hospício, se eu não me engano, está no hospital, alguma coisa assim, e ela judicialmente é casada com ele, mas ela nem lembra quem é ele, e aí ele apaixona pela Edith, a Edith também se apaixona por ele, só que eles não podem ficar juntos. É aquele drama de Dalton Webb que é bacana de acompanhar. Então a Edith também foi uma personagem muito importante nessa temporada, né, que a gente acompanhou bastante nessa temporada. E a Sybil, fechando aqui as irmãs do casal lá do Robert e da Cora, a Sybil, cara, a morte dela foi uma morte assim muito impactante na temporada, tanto pra mim como espectador, né? Ela era a minha filha favorita dos Grantham, porque pô, ela era muito carismática, ela era muito pra frente também, revolucionária, né? Tipo, pô, ela se casou com um chofer da família, né? Ela não foi se casar com um cara rico da alta sociedade, do mesmo nível que ela. Ela casou com um motorista da família, que é o Thomas Branson, um cara irlandês, etc. Então, é que eu expliquei, né? Porque que ela morreu antes no vídeo. Então, a morte dela foi muito impactante na série também. A gente vê não só como a família foi impactada, ficou, né, desolada, né, mas também os próprios empregados ali, né, porque todos eles eram muito ligados a Sybil e a família inteira, então foi bacana de ver esse impacto nos personagens da série. E falando do próprio Branson,
Ele foi um personagem que, sabe, cresceu muito nessa temporada, porque ele começa lá na primeira temporada como um simples motorista, até que ali, acho que durante a segunda temporada, ele e a Síbio começam a se apaixonar, daí tem toda aquela confusão por ele ser motorista, etc, blá blá blá, até que eles ficam juntos. Só que nessa temporada a gente viu muito um lado mais patriota do Branson. Porque o Branson é irlandês e não inglês. Então ele tem, assim, um discurso muito patriota, sempre defendendo a Irlanda e não tendo vergonha ou medo de falar da Irlanda perto do Robert. Então isso foi muito legal de acompanhar. Ele foi um personagem assim, muito carismático de acompanhar na temporada. E ele cresceu muito. E ele, né, como eu mencionei no começo do vídeo, foi um dos responsáveis pela salvação de Dalton, né? Junto com o Matthew, que deram aquelas ideias pro Robert para administrar Dalton melhor. Então ele foi um personagem que cresceu muito nessa temporada. Eu gostei muito também de acompanhar esse lado. Outra mini trama que a gente estava acompanhando, eu acho que desde a primeira, não, desde a segunda temporada, não lembro agora se era desde o final da primeira ou desde a segunda, mas era a prisão do Bates, né? O Bates, que tinha ido trabalhar lá em Dalton como lacaio do Robert, se não me engano, eu esqueço a nomenclatura, gente. Só sei que ele era o cara lá que vestia o Robert, desvestia, etc. E aí houve uma treta lá na temporada anterior, ele foi preso, e aí a gente vê nessa temporada a jornada da soltura dele, né? A mulher dele, a Ana, tentando arranjar alguma prova e testemunhos para tirar ele da cadeia. Então essa jornada dele foi muito interessante de assistir na temporada, foi uma das partes mais interessantes da temporada de acompanhar e foi resolvido até que rápido, eu vi. Não tô reclamando, mas foi bem rápido. Mas foi bem bacana de acompanhar também. O Bates é um personagem muito interessante, um personagem que peita todo mundo na série, não baixa a cabeça para ninguém, é claro, a não ser que seja um superior dele lá na casa, né? Na casa Dalton. Mas desde que seja uma pessoa do nível dele ali, ele não baixa a cabeça, então foi um personagem que não deveria sair da série. Então gostei de terem soltado ele. Até a senhora Hills, por exemplo, que é a governanta da casa, na casa Dalton, teve uma pequena trama ali na temporada, né? Que no começo da temporada ela descobre uma. Ela passa mal e vai no médico, ela descobre uma doença que era tipo um tumor, que poderia ser um câncer, só que no final acaba sendo um tumor benigno e não vai pra frente, não é uma trama que se torna tão grande. Mas foi legal a gente ter essa atenção mais com a personagem, pra sentir essa preocupação com a personagem, que ela é uma pessoa muito amorosa ali em Dalton, justo nessa temporada que os empregados ali estão muito fervorosos, realmente a gente precisava de uma pessoa mais amorosa ali para acalmar todo mundo. E a senhora Hills teve essa atenção também para ela na temporada, que foi muito legal. Ahn, o Thomas, que, bom, teve um acolhimento ali com a senhora Hills, né? Também teve uma jornada muito interessante nessa temporada. Aqui hoje eu vou falar de vários personagens juntos. Eu vou falar do Thomas, da senhora O'Brien, do Alfred e do Jimmy, esse quarteto aí. Bom, para quem conhece Dalton Webb, sabe que o Thomas e a senhora O'Brien são os únicos que dá para considerar mesmo como vilões da série. Porque, meu Deus do céu, desde a primeira temporada eles aprontam com todo mundo naquela casa. Quem aí que esquece, né, quando a senhora O'Brien acabou fazendo a Cora, né, perdeu o filho lá na primeira temporada, acidentalmente, entre aspas, né? E o Thomas mesmo foi ele que causou também a prisão do Bates, de alguma forma ali na primeira, segunda temporada. Então, aqui nessa segunda temporada, terceira temporada, eles contratam um novo empregado ali, que é sobrinho da O'Brien, que é o Alfred, e o O'Brien, por ser tia dele, acaba dando umas dicas pra ele, faz isso pra ficar, pra, né, enfim, trabalhar melhor. E de início o Thomas fica com ciúmes, fica com inveja e vai e inventa que a O'Brien falou inventa pra Cora, inventa pro Robert que a O'Brien falou de ir embora. Aí todo mundo fica bravo com a O'Brien, ela vai e desmente e ela promete uma vingança. E quando ela se vinga pesado, porque aí chega um novo funcionário, que é o James, o Jimmy, né? E ele é um cara todo bonitão, etc, tá lá trabalhando. E assim, o Thomas é homossexual. Isso a gente aprende lá do comecinho da primeira temporada. Não foi um assunto tão retocado ali na primeira, na segunda temporada, mas a gente já viu isso lá na primeira temporada. Então, ele acaba se interessando pelo Jimmy. Só que o Jimmy não é o mesmo que ele. Só que assim, a O'Brien, ela percebe isso e ela incentiva o Thomas de início a né, investir no Jimmy. E ao mesmo tempo ela incentiva o Jimmy a não dar atenção pro Thomas. Então, tipo assim, nossa, ela conseguiu manipular todo mundo ali pra que o Thomas se ferrasse no final. E ele realmente se ferra. Ele quase vai preso, porque lá em 1920
homossexualidade era crime na Inglaterra. Então, ele quase vai preso, ele quase perde o trabalho. Então, a Sra. O'Brien, ela realmente foi a antagonista do ano, a antagonista da série. Então, todo esse arco do Thomas e da identidade sexual dele foi muito interessante, né? A gente acompanhar, porque não era um assunto que tinha sido abordado ainda na série, né? Nessa antiguidade dos anos 20. Então, eu gostei bastante. E dito isso, o mordomo na casa, que é o Sr. Carson, até então, ele era um senhor doce, um cara amigável, compreensivo, etc. Aí, quando vem o papo de homossexualidade aqui na história, ele se torna um cara muito conservador. Aí a gente vê que até o Carson não é 100% bonzinho o tempo todo. Porque ele fala umas coisas assim, sabe? Que não dá nem pra repetir pro Thomas. Fala que ele é uma aberração, que ele é uma falha, blá blá blá. E ele representa muito esse pensamento mais conservador, mais antiquado, mais antigo mesmo, dessa época, né, dos anos 20. E isso me leva à única pequena, minúscula reclamação que eu tenho sobre a série, sobre essa temporada. O Robert, por exemplo, o Sir Robert, quando ele descobre sobre o que estava acontecendo com o Thomas, sobre a sexualidade do Thomas, ele não estranha, ele não faz nenhum comentário negativo. Tipo, tudo bem, eu entendo. O Thomas já estava sendo atacado por Deus e o mundo naquela época, naquele momento da temporada. E ter uma pessoa de tão grande importância quanto o Robert para apoiar ele era muito bacana, tudo bem. Só que o Robert ele já tinha se mostrado um cara extremamente conservador, não só com relação à administrativa de Dalton, como a Ethel, por exemplo, anteriormente na temporada. Então eu achei levemente incoerente ele apoiar o Thomas e não apoiar a Ethel, por exemplo, ter sido uma prostituta. Então, é... Mas é só esse detalhe também, tá longe de atrapalhar a temporada no geral, né? E no final da temporada ainda, que a gente teve um episódio especial, né, de Natal ali, a temporada ainda trouxe outros personagens que tiveram uma participação menor, né, mas também tiveram suas tramas. Até anotei aqui, a própria senhora Petmore, que é a cozinheira da casa, a gente vê ela lá no final da temporada se apaixonando por um cara lá na festa, daí o cara, na verdade, tava só querendo ficar com ela, então a gente vê a senhora Hills apoiando ela, foi muito bacana. Teve o triângulo amoroso ali, o quarteto amoroso, na verdade, do Alfred, Jimmy, a Ivy e a Daisy, porque a Ivy era a nova cozinheira lá, a nova auxiliar de cozinha, e a Daisy já estava lá um tempo junto com a Petmore. Aí a Daisy fica ciúme da Ivy com os dois meninos novos, né? Enfim, esse pequeníssimo drama que foi mantido na temporada também foi legal. A mãe da Cora também, que é a americana, ela aparece nessa temporada e, meu Deus, que mulher polêmica, cada hora fazendo um comentário mais polêmico que o outro. Eu não sabia quem estava mais polêmico quando ela estava lá, se era ela ou se era a Violet. E até a Rose, né, que era uma parente da Violet, acho que uma sobrinha, uma neta, sobrinha neta da Violet, que aparece no final da temporada com 18 anos, então assim, com um ar mais moderno de todos ali, saiu com homem casado em Londres e tudo, então assim, até o último episódio, literalmente até o último episódio, essa temporada de Dalton não falhou em entregar entretenimento. Então, no geral, essa terceira temporada de Dalton Web é extremamente movimentada, extremamente cheia de acontecimento. Não tem um episódio que todos eles têm 50 minutos, tirando os dois, o primeiro e o último que tem 1 hora cada um. Mas todos os episódios, entre eles, não tem um episódio que seja lento, que seja parado ou enrolado. Tudo está sempre acontecendo. Nos mínimos diálogos, nas mínimas trocas de olhares, a gente percebe alguma coisa acontecendo. É um elenco brilhante, é uma direção incrível, é um roteiro perfeito. Com certeza, sim, é uma das melhores séries que eu assisti esse ano, a terceira temporada de Dalton Web, e quero assistir a quarta temporada o quanto antes, ano que vem, principalmente por conta do final dessa temporada. Então é isso, eu gostei demais dessa temporada e espero também que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um vídeo longo, mas é que tinha muita coisa para comentar, né? Olha só o tanto de personagem que a série tem. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueça de compartilhar o vídeo, comentem aqui o que vocês acham dessa temporada e de Dalton Web no geral e também sugestões para os próximos vídeos. Inscrevam-se no canal e não esqueçam do like. Muito obrigado e até a próxima.